Deu. Oi, gente, boa tarde, de novo aqui de Serinha e Pumirim, e agora nós estamos na casa da Dona Joana. Antes nós estávamos na casa do irmão da Dona Joana e agora estamos na casa dela para conversar sobre os avós da Dona Joana e o tio da Dona Joana. Os avós, o seu Giorgio e Joana, que casualmente é o mesmo nome, e o seu Ângelo Esprícigo, que é o tio dela. Mas vamos começar, Dona Joana. Obrigado, a princípio, para a senhora aceitar o nosso convite de falar para nós, tá? Sim. Eu gostaria de ouvir da senhora qual que seria a primeira lembrança que a senhora tem dos seus avós. Dos meus avós, da minha avó, ela me criou, bem dizer. E meu avô, ele morreu, eu tinha 6 anos. Era mais novinha, né? Era nova. Você lembra alguma coisa dele, do seu Jorge? Ele era um mireto. O que é um mireto? Bem parecido ao neto. Ele era bem parecido no neto. É? É. E a senhora me contou antes que ele tinha a mão, ele tinha um problema na mão. O que aconteceu com essa mão dele, Dona Joana? Ele foi um infarto, né, assim, e daí ele ficou com sequela na mão. Ficou com a mãozinha fechada? É, a mãozinha fechada. Em função do infarto que ele teve? Não conseguia trabalhar. Mas a senhora lembra do jeitinho dele? Sim, do jeito dele, sim. Legal. E a Dona Joana, a sua avó, no caso? A avó era querida. Não tem como descrever. Trabalhadora? Trabalhadora. E cuidadora também? Cuidava da roça. Ela tinha... ela ia para a roça? Na roça ela ia. É. E ela tinha 80 e poucos anos, ela tinha um pedacinho de terra que ela cultivava. Plantava feijão, ervilha, eu me lembro muito bem. Legal. É. Porque a Dona Otávia comentou que ela era mais caseira, mas a senhora então viu ela trabalhar na roça. Ela ia para a roça também. Ela ajudava bastante pro pai e a mãe. O que era meio normal na época, né? É. E vocês que eram netos, sempre sobre a saia dela. Sempre. Ela vivia. Nós éramos unidos, nós se gostávamos. Sim. E ela cuidava de todos os netos? Todos, de nós, 8. E brigava bastante com vocês? Ela, nem sempre, mas se a gente não fazia certo, ela puxava as orelhas da gente. Ela não era assim tão brava? Não. Ela tinha uma palavra que ela falava italiano. Ela dizia, olha que te stagni, E o que significa? Que ela misturava. Ela falava italiano, ela dizia, olha que te stagni, Como dizendo, né, se você aprontar alguma coisa, te suba. Essa era uma frase que ela repetia bastante. Ela repetia bastante. Legal. Olha, mais uma frase bonita da Dona Joana, que a gente acabou conhecendo. E eu fiquei sabendo, e eu gostaria de saber se a senhora presenciou, disse que era normal a Dona Joana sempre caminhar de pé no chão. Ela não gostava muito de andar calçada. Depois ela era econômica, né? Daí esses anos ganhava um par de chinelo, que o tio Angelim fazia para ela, mas ela era econômica, ela não queria gastar. Daí ela punhava embaixo do braço e ia até na igreja. Foi lá ela colocava nos pés. E pela redondeza, sempre de pé no chão também. Sempre descalça. Legal. Depois, daí ultimamente, daí ela... Começou a usar calçado, daí. Porque já ficou melhor daí a situação. E quando ela era pegou mais um pouquinho de idade, a senhora lembra dela? Assim, de ser mais caseira ou não, ou trabalhadeira? Mesma coisa, ela gostava bastante de visitar assim, as pessoas doentes. Legal! Se tinha uma pessoa doente, ela ia. Que ela sabia, ela ia lá. Mas e fazia visita, fazia alguma oração, alguma coisa, ou só visita? Visita. Para ver como é que estava a pessoa? Só visita, sim. Nesse sentido? Dona Joana, que legal, mais uma característica que a gente descobriu dela hoje. Não sabia dessa particularidade que ela gostava de visitar pessoas doentes. Principalmente aqui na localidade. Ela ia bastante visitar os filhos dela também em Lindóia. Que daí nós ia atrás dela junto.
Tipo, ela ia puxando vocês? Mais ou menos? Ela tinha um passo mais, junto com mais ela. longo? Ah, tá. Uma ou outra neta, porque nós somos em 7, né? E daí uma ou outra sempre ia junto com ela. Para fazer companhia para Fazer ela. companhia para ela. Nunca ia sozinha. Ah, tá. E ela naturalmente gostava disso, né? De É. levar os netos juntos. Sim, sempre. É, legal. Do seu Jorge e da dona Joana, basicamente é isso que a senhora lembra deles? Lembra alguma história que talvez aconteceu com ela ou com ele? Não tem. Algum Ela acontecimento? Vivia, sim, para a família, né? É. Não. Bem típico da cultura italiana, né? Legal. E o seu Ângelo Esprícigo, quando que a senhora conheceu o seu Ângelo? Eu era pequena também, por causa que ele veio para cá já faz uns 70 anos, eu acho, né? Em 45 ele veio para cá. 45? Em 45. Então eu tinha 3 aninhos. Meio que um pouquinho para frente ainda a senhora começou a conhecer. Ele ensinou para nós falar em português, porque vivia só italiano. E daí nós aprendemos português com ele. Mas então a dona Joana e o seu Jorge também só falavam italiano? Tudo italiano. Daí a minha mãe português. Era brasileira, sim, mas daí então por causa da convivência com os sogros, ela também começou a desenvolver a língua italiana. E daí quando veio o tio, daí nós começamos. Ele ensinou para vocês, no caso? Daí ele ensinava nós a falar em português. Mas a dona Joana, ela sabia falar em português? Não, ela não Só sabia. italiano? Só italiano. Morreu e só falava italiano? Só falava italiano. Ah, que legal. Legal. E como é que é? O seu Ângelo ensinou vocês a falar italiano? Falar em português. Em português? Brasileiro. Porque vocês também falavam só italiano em casa? Só italiano, né? Legal. Mas não ia na escola? Não, ainda não ia na escola. Era mais... Comecei na aula com 7 anos e Mas os pais não tinham muito essa preocupação, né? Daí não tinha. Já sabia falar em português, né? Porque o tio me ensinou. Mas como que foi esse ensinar? Como é que ele ensinou a senhora a falar em português, por exemplo? Pronunciando as palavras que era italiano. Mas ele vinha tipo no final de semana, alguma coisa assim? Ele vinha seguido. Ele ficava bastante tempo também. Ele ficava dias aqui, não vinha só no final de semana? Não, ele ficava bastante. Nos primeiros anos ele ficava bastante. Nós morávamos lá em Serrinha, daí lá em cima. É que quando ele veio para cá, a senhora tinha 3 anos, né? Talvez a senhora não lembra. Mas ele montou a sapataria dele ali, né? Não sei se a senhora ficou sabendo. Sabe, né? Com certeza. Sim, eu fui lá na sapataria dele. Uma vez. Tinha 10 aninhos quando fui. Talvez esse período que a senhora fala, assim, que ele veio para cá e ficava mais tempo, foi quando ele meio que parou de trabalhar, né? Quando ele já não trabalhava mais. Quando que ele veio de lá, antes de começar a construir a casa ali, ele morou bastante dias com nós. Aqui? Na localidade? Na localidade. As primeiras semanas, primeiro mês, depois daí ele foi buscar a família. Daí ele foi para Concórdia. Mas ele veio sozinho para cá? Ele veio sozinho primeiro. Ele não trouxe a família toda? Depois foi buscar. Porque, pelo que nós sabemos, ele veio no ano anterior visitar os pais dele aqui, e aí passou por Concórdia, gostou do lugar, e daí no ano seguinte ele veio com toda a família. Mas eles ficou um tempo, né? Naquele meio tempo ele falava para nós. Ah, legal. Em brasileiro, para nós aprender. Ensinando, no caso, em português. Sim. E a senhora lembra do museu, quando ele começou a colecionar as máquinas de costura dele? Daí eu já não frequentava, não ia mais para Concórdia. A senhora não ia para lá? Não ia para lá e nunca fui. Não chegou a conhecer o museu que ele tinha, que ele tem, no caso, ainda, o que ele fez, que ele formou? Não conheço. Ah, legal. Mas também não chegou a ver quando ele estava mais velho, andando de cadeira de rodas? Daí nós fomos numa festa dos 100 anos dele. A última vez que vi o tio. Nos 100 anos, 2015. Daí depois nunca mais vi. Isso lá em Concórdia? E como é que a senhora percebeu o seu Ângelo? Ele estava até animado aquele dia. Ele tinha lucidez ainda? Tinha. Até os filhos dele tinham preparado falar assim, para agradecer. E ele pegou assim, não, ele queria agradecer, sou eu. Ele falou, você lembra?
Ele começou a falar, não parava mais de falar. Legal. Agradecendo o fato, Agradecendo. principalmente estar comemorando os 100 anos e das pessoas estarem ali. Daí aquele da Itália, que tinha vindo trazer uma máquina, e ele agradeceu, ele estava bem lúcido, aquele dia. Isso com 100 anos de idade, né? E depois chegou a conviver ainda com ele? Daí depois não. Não viu mais seu Ângelo? E quando ele faleceu? Quando ele faleceu, daí era, sabe, que não dava para ir, sabe, as pessoas não podiam ir. Ah, tá. E daí ninguém foi quase no enterro dele. Sim, que pena. De certa forma, com o seu Ângelo, a senhora não teve assim tanta convivência, tanto conhecimento dele, né? Depois não. Pois é. E o Valtemir me contou de um irmão que a senhora teve, né? Que tem uma história bonita, o Silvio, né? Silvio. Isso, Silvio seria o irmão do seu Ângelo, né? O que a senhora lembra do seu Silvio? Daí Ele morava aqui na região? Ele morava com nós. Junto com vocês? Com nós. Só que ele era deficiente, assim. Tinha problemas. Tinha problema, né? Mas assim, para nós ele era uma pessoa normal. Mas só que ele não sabia trabalhar, não era fácil. O pensamento dele era diferente? Tá. Ele andava bastante. Caminhava? Ele saía daqui até onde? Até Lindóia? Ele ia até Jacutinga. Mas ele tinha noção que estava fazendo isso? Sim, o trecho ele caminhava, subia, né? Tá. Ele tinha problema, né? Sim. Quando ele era pequeno, eu acho. Mas então era uma preocupação, de certa forma, né? Porque... a avó, que aconteceu a alguma avó não coisa? dormia até que ele não chegava. A dona Ângela? A dona Joana. Dona Joana.